Vitor Romão, você pode se apresentar pro pessoal? Eu sou o Vitor Romão. Perfeito. Vitor. Cara, há quanto tempo você edita vídeos? Desde os meus 12 anos. E profissionalmente? Desde os 18. Então faz uns 3 anos. Eu tenho 22, faz 4. Fazem 4 anos. E qual é o seu mercado principal hoje que você usa pra ganhar dinheiro com edição de vídeos? Minecraft Roblox, nicho de jogos, né? Pra gringos. Acho que na minha carreira inteira, desde 18 anos, a maior parte dos vídeos que eu editei foi de jogos, né? Eu já editei para vários outros nichos, já editei para um canal de tutorial de design, já editei para canal de vlog, mas o que eu peguei mesmo assim mais firme foi de jogos. Porque eu gostava, no caso, né? Porque eu sempre joguei Minecraft, Roblox eu nunca joguei, até nem gosto tanto de jogar Roblox, por isso que eu fui mais pra Minecraft. E eu tinha uma certa familiaridade, né? Eu sabia o que era um bom vídeo de Minecraft, porque eu sempre assisti isso, eu sempre joguei o jogo, então eu segui mais nesse nicho. E era um nicho assim, na minha visão, eu sempre tive mais facilidade de prospectar isso. Por ser mais informal que os outros, eu nunca gostava muito de formalidade, tipo, se o cliente chegava com Slack na minha cara, eu já ficava em choque, entendeu? Agora de notificação. Então, agora se fosse só um Discordzinho assim, era mais tranquilo, mais de boa. O único problema assim de nicho de Minecraft é que, pelo fato de não ser muito profissional, não tem muito contrato, fica uma coisa mais na lábia, sabe? Então você tem que ter um bom posicionamento, senão você vai ser bem exploradinho, assim. Tanto por questão de horário, tudo bem, tem clientes, já tive clientes de Minecraft que eram bem organizados. O próprio iStream, por exemplo, ele tinha toda uma estrutura, toda uma equipe, todo um horário de trabalho, entendeu? Mas outros, por exemplo, como Skids, às vezes a gente passava a madrugada inteira em call. E Vitor, no nicho de Minecraft, de gaming, pra gringos, qual foi o seu primeiro salário nisso? Primeira vez que eu peguei um cliente fixo com uma demanda boa, eu comecei, né, por alguns meses pegando algum freela aqui e ali, mas nada fixo. O primeiro fixo que eu peguei foi em setembro de 2022. Era o Benjamin Canadian, era um canal de... Ele tinha um canal de Minecraft, ele estava transicionando, criando outra marca, porque o canal principal dele deu uma falida hard. Daí eu estava editando para um canal de Minecraft que ele estava tentando lançar. Eu estava fazendo um vídeo por dia, assim, mas na verdade eu fazia, tipo, só nos dias da semana, então 5 dias por semana. Daí eu tava fazendo em média uns 20 vídeos por mês e $100 cada vídeo. E daí deu o meu primeiro salário ali, que foi $2.000. Tipo, isso de um mês pro outro. Num mês eu tava ganhando R$1.000 e no outro eu tava ganhando 10 mil. Foi basicamente assim, essa transição rápida. E qual foi uma média de salário que você teve mais recentemente? O maior pico do seu salário nesse nicho? O maior pico foi $7.250, com alguns outros filas adicionais. Então chegavam tipo 7.500, quase $8.000. Esse foi o auge, assim, e por incrível que pareça, eu tava trabalhando bem menos do que quando eu tava ganhando $2.000, porque eu tava fazendo só um vídeo por semana. Então era tipo 4 vídeos no mês e um salário de $7.000. Isso com o meu cliente, que era o Skids, no caso. Pra você atingir essa renda que você contou, primeiro a inicial de $2.000 lá, depois a de 7.000 e tantos dólares que você conseguiu, qual foi a estratégia que você usou pra conseguir isso? Cara, de estratégia... Bom, tem a estratégia técnica e tem a estratégia mais emocional, né? A emocional é mais pro longo prazo, técnica é prospecção. Mandar mensagem para todo mundo, ir aceitando os trabalhos, tomar cuidado para você não aceitar mais coisa que você consegue. Então, por exemplo, quando eu fechei os de $2.000, outros clientes eu já recusava, porque eu não queria me sobrecarregar. E depois que você já lotou sua agenda, às vezes eu sempre falo isso, né, na parte de prospecção. Você vai aceitando o que vier, não importa o nicho, não importa muito o valor, só não desvalorizar muito, né? Mas você vai aceitando tudo até chegar no ponto que você tá com a sua agenda cheia. Quando sua agenda encher, daí você vai filtrando os clientes. Tipo, os que pagam menos, você vai falando, olha, tô com um cliente que tá pagando mais, você consegue aumentar o valor ou, tipo, acabou aqui a nossa relação? E isso mantendo a longo prazo os que você acha mais suscetíveis de você ter uma carreira mais sólida. Por exemplo, o Skids é um cara que, quando eu conheci ele já tinha essa vibe de youtuber e eu sabia que ele ia continuar fazendo isso pra sempre. Mas que tudo bem, tem alguns meses que ele dá uma pausa, eu sei que eventualmente ele vem sempre vai voltar a fazer vídeo. E o iStream também. A vida inteira dele foi ser youtuber. Né? Ele é youtuber desde os 12 anos de idade. Então eu sabia que, independente do momento, hora ou outra ele ia ter vídeo pra mim, entendeu? Coisas que não aconteceu muito com outros clientes. Outros clientes eu já via que, pô, às vezes o YouTube ali do cara não tava dando nem lucro mais, entendeu? Então esses aí é uma grande red flag. Se o cara não vive disso e, tipo, não tem o YouTube como fonte de renda principal, talvez não vale tanto a pena você investir tanto nele, entendeu? Dá pra ir pra outros melhores. Porque tem muitos, né? Então é focar na galera que, tipo, vive disso. Eu acho que é mais fácil de você escalar. E estratégia de prospecção, a maioria das vezes mensagens. No começo eu não focava tanto em nicho, porque eu só queria ter um bom portfólio. Então eu ia pegando tudo que vinha e acabou, né? Calhou que, pô, o meu portfólio mais forte era de jogos. Então eu segui para esse caminho.
Se tivesse sido outro cliente, se eu tivesse pegado outro cliente de outro nicho e meu portfólio tivesse ficado mais forte em outro nicho, talvez eu seguiria para esse, né? Porque eu também não estava tanto focado assim. Hoje eu tô mais porque, pô, já acumulei uma boa grana. Mas no começo eu só queria criar um colchão para eu cair, entendeu? Então, por mais que eu estivesse editando um negócio que eu não gostava, não fazia tanta diferença. Eu só queria acumular um dinheiro para depois eu focar no que eu realmente quero fazer. Como era a sua rotina quando você estava ali na época ganhando o seu pico salarial com esses clientes gringos? Como você acordava, definia os horários de trabalho, tinha o seu tempo livre, como você organizava isso? Salário, provavelmente foi uma época que eu menos trabalhei na minha vida, por incrível que pareça. Então, às vezes tinha semana que eu ficava tipo 2 semanas sem trabalhar porque não tinha vídeo, mas eu tava com salário fixo. A época mais brutal mesmo foi no começo. Depois ficou muito tranquilo. Tipo, depois do Skids, depois do UI Stream, depois do Fulton, do Giz Gaza, tipo, esses clientes, eu já tava muito mais, com uma rotina muito mais organizada. Até porque no começo, pelo fato de eu estar tão focado naquilo e sair do ponto zero, né, ter aquela tração ali para você começar a se movimentar, eu me dedicava muito tempo. Então era tipo, eu acordava, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, eu tava trabalhando. Tipo, o único momento que eu parava do meu dia era a hora que eu dormia. E eu dormia em horários péssimos, né? Então, tipo, virava a noite, dormia, sei lá, das 6 da manhã até o meio-dia, depois acordava e ia trabalhando de novo. Então, todo momento que eu tava acordado, eu tava trabalhando. Mas depois que eu comecei a focar mais em salário, em clientes um pouco melhores, que pagavam mais e não exigiam tanto, assim, não tanta revisão. O Skids sempre pediu muita revisão, ele sempre foi muito perfeccionista. Eu diria até que o Benja Canadian, o cara do salário de $2.000, ele era bem menos perfeccionista, mas ele tinha uma demanda muito grande, ele postava, tipo, 6 vídeos por dia. Então, tipo, a quantidade de entrega era maior, com o Skids, quantidade de entrega muito menor, um vídeo por semana, muito mais revisão, muito mais tempo trabalhando no vídeo, mas, como editor, isso foi uma coisa que o próprio Pedro, que foi um cara que tipo me indicou, que pô, ele me guiou no começo desse mercado. Ele falou que é muito melhor você editar um vídeo complexo na semana do que tipo 7 vidinhos, entendeu? Sobrecarrega menos a mente, entendeu? Porque a sua mente está focada só em um projeto. Com 7 projetos você vai ter tipo aquele comecei em alguma coisa, terminei, só que quando você termina você não tem a satisfação porque você já vai começar outro. Então fica nesse loop infinito e você não consegue relaxar. Com tipo um projeto só, tipo você termina, você tem aquela satisfação, daí você tem aquele tipo 2 dias de pausa e depois é outro projeto, muito mais tranquilo, entendeu? É muito mais uma rotina de trabalho normal mesmo. Né? Você trabalha de segunda a sexta, sábado e domingo você descansa e depois você volta, entendeu? Acho que isso é importante no longo prazo como editor. Porque senão você perde a noção do que é dia da semana, o que é final de semana, o que é horário de trabalho, o que não é, tipo, fica meio ruim. A vida fica meio ruim, relacionamento fica meio ruim, amizade fica meio... tudo fica ruim, entendeu? Então é importante ter essa divisão. E hoje em dia, qual programa de edição você usa e qual você indicaria como melhor aí para 90% dos casos que vão trabalhar na mesma área que você? Cara, Premiere e After. Se você não mexe com Motion, só Premiere. Se você mexe com Motion, usa o After junto. Mas assim, depois das atualizações que teve no Premiere 2026, eu diria que dá pra usar só ele, entendeu? A não ser que você mexa muito com motion, mas tipo, o nicho de YouTube, difíceis são os nichos que você vai fazer muito motion, entendeu? Ainda mais que é vídeo tipo de 10, 20 minutos, a maioria é mais montagem, então Premiere, sim, top 1. Eu usei outros, né? Eu comecei no Camtasia, depois eu fui pro Sony Vegas, daí teve uma época que eu usei o Sony Vegas e o After em conjunto, que é horroroso, né? Tipo, é um crime da humanidade, mas depois eu fui pro Premiere, aprendi a mexer no Premiere, não sabia mexer no Premiere. Depois que eu aprendi a mexer no Premiere, não senti necessidade de ter nenhum outro editor. O Premiere já tem tudo que eu preciso. E é o padrão do mercado. Teve cliente que, tipo, eu não enviava o vídeo pra ele, eu enviava o arquivo do Premiere. Eles pedem especificamente o Premiere, né? Ele, tipo, não, é porque eu só tinha essa opção. Eu tinha que mandar o arquivo do Premiere pra daí ele renderizar o vídeo. Ele fazia essa parte, entendeu? Então, Legal. não tinha opção de eu trabalhar com nenhum outro editor. O próprio Skids, né? Ele sempre editou no Premiere, então, tipo, um dos requisitos quando eu fui contratado é você precisa editar no Premiere, porque é o editor que eu edito também. E ele que editava os vídeos, né? Então ele queria manter o mesmo padrão. Você diria que vale a pena ser editor para alguém que tá literalmente fora do mercado, não sabe absolutamente nada sobre? Seria uma área que você falaria, ok, vale a pena fazer isso hoje em dia? Não, eu acho que se você não gosta, eu acho que você devia focar. É o que eu trago de ideia. Eu acho que muita gente entra achando, tipo, não, vou trabalhar para gringos, eu preciso restritamente trabalhar com edição para ganhar em dólar. Não, pode fazer qualquer coisa e vender qualquer tipo de serviço em dólar. Você não precisa necessariamente trabalhar com edição de vídeos para ganhar em dólar, para ganhar bem. Eu acho que se você trabalha com uma coisa que você gosta, faz muito mais sentido do que você só. Não, eu preciso sair do meu nicho, por exemplo. Eu preciso sair do meu nicho de, por exemplo, um cara que é psicólogo. Assim, eu preciso parar a minha faculdade de psicologia para começar a aprender a editar vídeos para daí sim eu conseguir ganhar em dólar. Não, cara, você pode só aprender inglês e fazer sessões de terapia, tipo, para gringos, entendeu? Você pode usar até estratégias que eu uso para prospectar. Então é muito aberto, né? Eu acho que não é legal essa ideia de você se fechar a uma carreira só.
entendeu? Dá pra fazer várias coisas diferentes. Agora, se você gosta, sim, daí tudo bem, daí vale a pena sim você seguir. Mas se você não gosta, não faz muito sentido não. E você diria, essa é a última pergunta, você tem medo que a IA vai roubar o seu emprego de edição? Eu sempre fui muito, tipo, não, mas o meu não, né? Tipo, porque justamente chega num ponto onde você fica insubstituível para certos clientes. Mas certas coisas já são substituíveis, eu vejo isso talvez até um pouco agora que eu tenho uma empresa. Às vezes tem certos processos que eu só uso IA, entendeu? É mais fácil do que contratar alguém, mas são processos extremamente simples. É tipo cortar o vídeo, ajustar áudio, botar uma legenda aqui e ali. Isso aí eu uso tipo IA. Agora, se é uma coisa mais complexa, se o cara desenvolveu um estilo próprio pro vídeo, a IA vai ser difícil ela replicar isso, entendeu? Porque ela pode até replicar uma coisa ou outra, mas não vai ter o mesmo feeling, entendeu? Porque nem tudo na edição é certinho, entendeu? Tem certas coisas que às vezes você tem que até fazer meio errado pra ficar engraçado, e é uma coisa que eu não sei se a IA vai chegar nesse ponto, entendeu? De errar de propósito pra ficar engraçado, é uma coisa que é muito humana, né? É difícil fazer isso, um robô replicar isso. É isso. É isso. É a Perfeito. última pergunta? É a última. Muito obrigado, Vitor Romão. Obrigado.